O terceiro anjo diz, cuidado, há um lugar real chamado inferno. Cuidado. Há um lugar real. E naquele lugar, todos que entram nunca saem. E o maior problema no inferno é que as pessoas não conseguem respirar. Respirar é muito difícil. Porque quando você tenta respirar, as chamas entram nos pulmões. E porque a dor é tão forte, quando você tenta gritar ou chorar, mais fogo entra no pulmão. A última vez que o Senhor abriu para mim o inferno, para que eu pudesse ver e ouvir, eu ouvi bilhões de pessoas gritando. E era escuro. E alguns deles estavam gritando e dizendo, dê-me uma segunda chance, dê-me uma segunda chance. Alguns deles estavam gritando, eu não posso respirar, não consigo respirar. Havia bilhões gritando. E você não está falando, não está tendo comunhão com ninguém, você está totalmente sozinho, separado. Bonjour. Bom dia, Bélgica. O Evangelho Eterno anuncia que há inferno. Que o inferno é um lugar que, se você entrar, você nunca vai sair. Podemos passar por isso muito rapidamente agora, para que eu possa dar algo especial para vocês, porque eu disse que esta igreja, por causa dos meus amados, o meu filho e a minha filha, eu quero dar algo especial para esta igreja. Então, quando ele disse que tema a Deus, vamos olhar o temor de Deus. Quais são as características dos cristãos que temem a Deus? O que é que o temor de Deus transmite para a sua vida? Número 1, traz obediência a Deus. Número 2, traz profunda reverência a Deus. Que quando você teme a Deus. Número 3, isso te faz honrar ao Deus Todo-Poderoso. Número 3, te faz ter temor dele. Número 5, traz humildade diante de Deus. Isaías 66, de 1 a 3. Isaías 63, de 1 a 3. Isaías 66, de 1 a 3. Isso, assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra, estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Onde será o lugar do meu descanso? Acaso minhas mãos não fizeram todas estas coisas e elas vieram a existir? Declara o Senhor dos exércitos. Estes são aqueles que eu amo, que eu favoreço, que vão entrar no céu, que eu abençoo e que serão recebidos na glória. Estes são os que eu amo, os humildes e contritos de espírito. E eles tremem diante da minha palavra. Estes são os cidadãos do céu. Não aqueles que se exaltam. Não mesmo. Ele diz, aqueles que são humildes, contritos de espíritos, não altivos. Quando o Senhor traz a sua palavra, eles tremem diante da palavra do Senhor. Eu te abençoo com a eternidade no reino de Deus, minha filha. E as minhas palavras se cumprirão. No poderoso nome de Jesus. Ele diz, o temor de Deus traz ódio ao pecado. Ele te faz odiar a perversidade.
Provérbios 8:18, rapidamente. Provérbios 8:18 diz, ele diz, o temor de Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a arrogância, o comportamento ímpio e a fala perversa. Temer a Deus é odiar o mal. Então, quando o anjo diz, tema a Deus, agora eu estou dando para vocês o que eu nunca dei em nenhum outro país. Que quando o anjo disse, temei a Deus, é isso que ele quis dizer. O temor de Deus é sabedoria. Nós sabemos a profecia do arrebatamento em Mateus 25, onde somente a igreja que é sábia, que teme a Deus, somente ela entra. Mateus 25, do 1 ao 13. Leiam em casa. Mas dê-me Provérbios 1, 7, rapidamente. E ele diz o seguinte, Provérbios 1, 7, ele diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Dá-me Jó 8, 28. Ele diz o seguinte, em Jó 28, 28, ele diz, e ele disse para o ser humano, o temor do Senhor, isso é sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, vocês agora estão recebendo o que eu não dei para nenhuma outra nação, e isso é o que está definindo o que o anjo quis dizer. Quando ele disse, temei a Deus, foi isso que ele quis dizer, sabedoria, expulsar, odiar o mal. E ele diz, o temor de Deus traz terror por desagradar a Deus. Você teme desagradar a Deus. Ele diz, o temor de Deus é para todas as pessoas, porque Deus está vindo para julgar o pecado. O temor de Deus é muito, muito chave, porque Deus é capaz de te separar eternamente dele. O temor de Deus é muito chave, porque Deus pode trazer morte eterna. O temor de Deus é muito importante, porque Deus julga o pecado. Atos 5, do 1 ao 11. Quando eles vieram, eles prometeram para Pedro que iriam trazer essa quantidade de dinheiro e eles mentiram para o Espírito Santo e eles foram feridos. Êxodo 14, 31, na tela, ele diz, displayed against the Egyptians, the people feared the Lord. E quando eles viram, os egípcios viram a poderosa mão de Deus vindo sobre os egípcios, eles temeram o Senhor. O temor de Deus traz honra a Deus. Por quê? Porque somente Deus determina para onde todos irão. Eternamente. Se você vai para o lago de fogo, eternamente. Ou você vai para o céu, eternamente. Ai, meu Senhor, este Deus, você vai ter que temê-lo, e honrá-lo, e respeitá-lo. Ele não é seu irmão. Quando você vê pastores da Bélgica com a mão no bolso dizendo, oh, Deus, abençoa-nos, Deus, com a mão no bolso, assim. Ele diz, vamos orar. E eles dizem, Deus,
Senhor, hoje nós queremos, Deus, que o Senhor nos abençoe hoje. Deste jeito, meu Senhor. Se você vai para pessoas que estudam psicologia ou linguagem corporal, eles vão te dizer, você não pode fazer isso. Porque quando você faz isso, significa que você é familiarizado, você é igual a ele. Você tem que temer a Deus. O temor de Deus tem que ser trazido de volta à sociedade belga. A razão pela qual há iniquidade e celebrações de LGBTQ aqui e orgulho gay é porque não há temor de Deus nessa sociedade. É a igreja que tem que transmitir e entregar o temor de Deus dentro dessa sociedade. É por isso que Deus agora está dando poder à igreja e enviando-a. Em Lucas 16, do 19 ao 22. Lucas 16, o Lázaro e o homem rico. Lucas 16, do 19 ao 31. Você vê muito claramente, nós não vamos ler. Que ele teve que temer a Deus. Porque o homem rico, com a sua riqueza, ele nunca nem sonhou que ele entraria no inferno. Tem alguma coisa a respeito da riqueza ou como passaporte para a Bélgica? Quando você tem um passaporte belga, quando você tem esse passaporte, agora tudo bem. Mas o Senhor está dizendo, a riqueza e a nacionalidade, essas coisas te fazem sentir um pouco confortáveis. Mas meu Senhor, é melhor você temer a Deus. Se você não temer a Deus, isso não vai te impedir dele te lançar no lago de fogo, as coisas que você, sua riqueza. Então é melhor você ter um passaporte queniano e temer a Deus. Aleluia. Não. Você realmente precisa perguntar, será que isso é realmente uma bênção de Deus? Deus, Ele quer que você entre no céu. E o diabo pode te trazer muito dinheiro para que você não entre no céu. Você precisa tomar cuidado. Você precisa se perguntar como pastor. Eu tenho estado orando por um carro para que eu possa sair daquele trem. Então, um carro aparece. Beba água, minha filha, beba água. Água, não durma. Então, quando o carro chega em casa, o pastor estava orando por um carro, dizendo, Senhor, eu venho diante de ti de uma forma humilde. Tira-me do trem, porque eu preciso de um carro para alcançar todos os lugares, todas as ovelhas, os hospitais. Quando o veículo vem, a esposa está chorando. Querido, tire aquelas moças do carro. Tire aquelas mulheres do carro, vocês vão nos humilhar. Ela está chorando lá. Querido, o Senhor prometeu, você prometeu que não iria nos humilhar. Agora as moças, está cheio de moças no carro. Isso é realmente uma bênção de Deus? Cuidado. É melhor você ficar no Quênia com o pastor queniano e temer a Deus. Aleluia. Finalmente a verdade chegou. E ele está dizendo, Marcos 9, 42, 43. Veja o temor de Deus
Ele diz o if your seguinte: hand causes you to sin, to stumble, se a tua mão te faz pecar, te take an faz electric sword and tropeçar, cut it off. pegue uma serra elétrica e corta ela Better you fora. enter heaven maimed than with two hands and enter the lake of fire. É melhor você entrar no céu, maneta, sem mão, do que entrar no inferno com as duas mãos, Die forever. onde o fogo nunca jamais If your eye apaga. causes you to sin, E se o teu olho te faz it pecar, says, take a knife and gorge it out. e ele diz, pegue uma faca e arranca ele fora. Better for you to go blind, to crawl into, to grope your way into heaven, É melhor você ir tateando o seu caminho para o céu seeing towards hell. do que andar enxergando em direção ao inferno. If your foot causes you to sin, Se o teu pé te faz better tropeçar, you take it to orthopedic surgeon and say, please, you see these two, cut them for me. é melhor você ir a um cirurgião ortopedista e dizer, você está vendo esses dois pés? Por favor, corta os meus pés. E ele vai falar, o quê? Você vai falar, não, eu quero que o senhor corte You ele. crawl into heaven É melhor você ir engatinhando para o as a céu, cripple como aleijado, walk with normal legs into the eternal lake do of que fire. andar com as suas pernas normais em direção ao lago de fogo. What a gospel of mutilation to a modern Oh, Brussels. que evangelho de mutilação para a Bélgica moderna. Bonjour, mes amis. Bom dia, meus amigos. Comment ça va? Como estão? Estão bem? Okay. Ok. The gospel of mutilation. O evangelho da mutilação. He is now defining the fear of God. Ele agora está definindo o temor de Deus. Oh, meu Senhor, Modern people of artificial para um intelligence, povo pós-moderno de inteligência artificial, where you cannot touch your child. onde você não pode nem tocar no teu filho. Mommy, if you touch me, I'll call the police. Mamãe, se você me tocar, eu vou chamar a polícia. And this gospel is being given. E este evangelho está sendo dado. Hallelujah. Aleluia. The blood of Jesus. O sangue de Jesus é muito pesado. And he says, E ele diz, the fear of God gives you the following advantages. o temor de Deus te dá as seguintes vantagens. O dom da Proverbs vida. 10:27. Provérbios 10, Says 27. the following. Ele diz o Proverbs seguinte. 10:27 says, the fear of the Provérbios Lord 10, 27, ele adds the light diz, to life, and the years o temor do to the Senhor the years of prolonga the a wicked vida. are cut short, cut short. La crainte de Dieu augmente la vie. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os dias dos perversos serão cortados, serão abreviados. Então, o anjo estava gritando, temei a Deus, temam a Deus. É isso que ele estava falando. E ele está dizendo, nos dá sabedoria o temor de Deus, nos capacita a evitar o pecado. Eu não tenho tempo. Provérbios 3, 7. Proverbs 14:16, you can put it up there. E Provérbios 8, 18 nós vimos. 14:16 it says, Provérbios 14, the 16. wise fear the Lord, Provérbios 14, 16, ele diz, o sábio teme o Senhor e evita o mal. I need to read it properly. He's hot-headed. Mas o The tolo, head is hot, right? Who read ele é for me? impetuoso, ele é encolerizado. My daughter, I bless all of you. Je vous bénis tous, ma fille. You say hot. Eu abençoo todos vocês, minha filha. Verset 16, il dit, É uma pessoa de cabeça quente. je vais être bon devant Dieu. Não, eu quero ser calmo diante do Senhor. Mais l'insensé est arrogant Cabeça quente diante do Senhor. And he feels secure. et il est plein de sécurité. E ele se So the sente fear of seguro. God helps you to avoid evil. Alors, Ele la é impetuoso crainte de Dieu e te acha aide que está à seguro. éviter le mal. Então, o temor de Et Deus ça- evita o ça mal prolonge
e conduz para a vida. And brings honor to your life also. Et ça E amène traz l'honneur dans ta honra vie para a aussi. sua And it vida removes us também. from danger. Et E nos enlève remove le do danger. For perigo, example, drinking and driving. If you fear por God, you will exemplo, not drink, so you will not beber drink e and dirigir. Par Se exemple, você temer a boire et Deus, conduire. você Si não tu vai crains Dieu, tu vas beber pas boire et conduire. e não Il va vai t'enlever du dirigir danger. embriagado. fear of God will tell you, don't go to the O bar. temor de So Deus then vai you te will not be dizer, caught up in não the vá bar para o and bar, knife fight in the bar. para Alors, que la você crainte de não Dieu va te seja dire de ne pas pego aller lá dans le bar. com Tu uma te faca verras pas te rester dans le bar esfaqueando et no te bar. trouver là-bas. The fear of God will tell you, please don't be promiscuous. Wait until O you temor have a de holy Deus vai marriage. dizer, por Your body favor, is the não temple of the seja Holy Spirit. promíscuo. La crainte de Dieu te Espere dira até de ter garder um ton corps casamento et attendre santo. jusqu'au mariage O parce seu que ton templo, corps o seu est le corpo é o temple du templo do Saint-Esprit. Espírito So it will Santo. save you from HIV/AIDS. Alors, ça Então va vai te salvar de HIV protéger AIDS. du sida, de HIV. Those who fear God are secure. Ceux qui Aqueles craignent que Dieu temem a sont en Deus sécurité. estão And the Lord is seguros. saying Le Seigneur est E o en train de Senhor dire, está that God dizendo Almighty confides in those who fear Him. The que book o of Psalm 25, Deus 14. Todo-Poderoso, Ele habita Those who naqueles fear que o God, God temem. confides in them. ceux qui Que craignent aqueles que Dieu, temem a Dieu Deus, se- Deus se- confia se nele, confie Ele à se eux. fia The Lord neles. confides in those who fear Him. Le O Seigneur aime Senhor ceux qui se confia qui le naqueles que o craignent. He makes temem. His covenant known to them. Il fait que Ele leur faz a alliance sua leur aliança soit connue. conhecidas So now a you Ele. understand what the Deus angel se said. fia Maintenant, vous neles. comprenez ce Então que agora l'ange você était en train de entende o que o anjo está And he dizendo. says, Et il dit, E ele The Lord diz, watches over those who fear Him constantly, all the time. o Senhor Senhor veille cuida sur ceux que daqueles le que o craignent temem constamment, à tout moment. constantemente o 33 tempo verse todo. 18. Salmo 33, 18. 18. Okay, 33, 18 is simple, right? 33, 18. 33, God loves them. 18. Psalm 105, 17. Dieu Salmo les aime. 103, God has 17. compassion on them. Dieu a Deus tem d'eux. compaixão de Deus, Deus os ama. And the fear of God Et la E o crainte de Dieu temor de Deus brings you to a place where you now live a te victorious traz Christian para um life. lugar Il t'amène onde à un endroit agora maintenant tu você vis vive une uma vie vida chrétienne cristã victorieuse. vitoriosa. Become church triumphant. Tu commences Você à se une vie torna uma triomphante. igreja triunfante. Now you overcome the storms of the, Agora of the você life. This life is venceu as Maintenant, tu as tempestades vaincu desta les tempêtes vida de la que vie, você les vê tempêtes aqui que tu na vois ici en Europa. And he says, Et il dit, E ele he gives diz, divine wisdom il ele donne te dá la sabedoria sagesse divine divina and brings us mercy from the Creator. et nous e amène nos la traz miséricorde venant du misericórdia Créateur. do The fear of Criador. God brings favor. O temor de crainte de Deus Dieu traz amène la favor. And so it brings us Então, a spiritual Christian life. Et nous Ele amène une nos vie traz chrétienne uma spirituelle. vida cristã The Lord is espiritual. saying, E o Senhor está That when the dizendo eternal gospel is preached, Quand l'évangile que quando o éternel est Evangelho prêché, eterno é that is the pregado, appropriate response to the gospel. ça, c'est esta des é a réponses resposta appropriées pour apropriada para o Evangelho. Preach, and then now people fear God. Que quando Maintenant, quand tu você le prêches, prega, maintenant, le peuple então agora va as craindre pessoas Dieu. temem a Nation Deus. fears God. Et les A nations vont nação craindre Dieu. teme a The Lord is Deus. saying Et le Seigneur est E en o train de Senhor dire está dizendo that the fear of God que la crainte que de o Dieu, temor de Deus is the basis of worship. c'est la base é de a l'adoration. base da adoração. That if you want to worship the Lord in the right way, you must Que approach se it with the você fear of quer God, not like Nadab adorar and Abihu. a Si tu veux Deus adorer Dieu de manière appropriée, da tu forma dois adorer apropriada, Dieu você par vai la se crainte aproximar de Dieu, dele comme- com o temor de comme Deus, Nadab não et como Abihu. Nadab e Abiú. Nadab Nadab e Abiú. et Abihu. Nadab e God Abiú. himself desires to be feared. Dieu lui-même Deus désire mesmo, qu'on ele puisse le deseja craindre. ser temido. Do you remember when he came to the mountain? Vous vous rappelez Você qu'il se est venu à la lembra quando ele montagne, veio na montanha, la même nuée, na mesma nuvem, et ils ont e crié. eles Let gritaram? us never hear or see him again, or Non. hear from him Ou again. que nós Não, il faut nunca que mais todos entendam, o nem ouçamos, levar nem o encore une fois. vejamos novamente. Let us now have a mediator. Maintenant, il faut que nous puissions Vamos avoir un ter agora um médiateur. mediador. God himself desires to be feared because of his O transcendence. próprio Deus Dieu agora lui-même a besoin deseja d'être ser craint temido parce qu'il porque est ele é transcendant. transcendente. He says, those who don't fear God Il dit que Ele ceux qui ne diz: craignent aqueles pas que Dieu não will temem not a worship Deus ne não pas vão adorer adorar a Deus. therefore they will always worship Satan. Dieu. Alors ils vont toujours Portanto, adorer Satan. eles vão sempre adorar a Satanás. This is serious. Ça, c'est sérieux. Isso é If you sério. don't fear God, Si tu ne crains pas Dieu, Se você não you will always fear temer something else. a Deus, então você vai sempre temer outra coisa. Those who don't fear God
Ceux qui ne craignent pas Aqueles Dieu que não temem a Deus ne vont pas não vão adorer Dieu. adorar a Follow them Deus. carefully, you find that they will always worship Satan. E quando se tu você les suis acompanha attentivement, eles tu vas cuidadosamente, toujours você ils vai adorent descobrir Satan. que eles estão sempre And there adorando a is no middle Satanás. ground. Il y a pas E un não tem milieu, campo do un meio, terrain não de tem milieu. meio do caminho, meio termo. There's no saying, I am in between, I'm balancing both. Not at Você all. não pode Either dizer, you eu fear estou God no and meio worship him e well, tentando or you lidar don't com as fear duas him coisas. and you worship Ou something. você teme a Deus peux e pas être você au o milieu et dire que adora je suis en train adequadamente, au milieu, en train de ou você balancer. não Soit teme e tu adora l'adores Dieu outra en le coisa. craignant, soit tu ne l'adores pas et tu adores quelque chose d'autre. So if you look at the life of the prophets of God, of the disciples of Então, Jesus, se você then you olhar understand that a only vida the dos fear of profetas de God Deus, os discípulos liberates you from de fearing Jesus, anybody else, você vai anything entender else. que Alors, quand tu somente o vois la temor vie de des prophètes Deus de Dieu vai et la te vie des libertar de disciples adorar Jésus-Christ, qualquer tu outra vas réaliser coisa. qu'il n'y a que la crainte de Dieu qui va te séparer, que tu n'auras la crainte de personne d'autre, personne alors que Dieu seul. I told you yesterday, for me, I have even seen my Eu disse assassination para in the vocês streets of ontem, Jerusalem. eu Je vous ai mesmo dit já hier que pour vi o moi, meu j'ai déjà próprio vu mon assassinato assassinat nas, dans les rues de nas Jérusalem. ruas de That's the first thing Jerusalém. he shows you. Et ça, c'est la première chose Essa é a qu'il te montre. primeira Even coisa que ele recently vai I te said, mostrar. in a very Até powerful mesmo vision, he appeared in the recentemente glory. eu He said, disse em "I uma can't poderosa wait for visão when na you die nuvem, for ele me." disse, Même o récemment, Senhor dans disse, une eu grande mal vision, posso il m'a esperar parlé quando par você voix, vai il disait, morrer je peux por pas mim. attendre de voir le jour, tu vas mourir pour moi. And I went live on Global Radio and said, Et je suis allé en E eu direct fui ao à la vivo na télévision Rádio globale Global et je l'ai e dit. eu disse isso. he's saying, Il dit, Ele está if you dizendo, don't fear God, si tu ne crains se pas você Dieu, não fear teme somebody a else, something Deus, tu vas craindre você quelqu'un vai d'autre, temer quelque chose outra d'autre. but if you fear coisa. God, Mais si tu crains Dieu, Mas se você temer a Deus, você será como Daniel, Shadrach, Sadraque, Meshach, Mesaque, Abednego, they did not fear Abednego, anything else. ils n'ont pas craint eles não quelque chose temiam d'autre. nada mais. Thank you for clapping. I bless you eternally. Obrigado Merci por d'avoir aplaudir, acclamé, eu te je vous bénis abençoo éternellement. Thank eternamente. you so much. Merci beaucoup. Yeah, this is it. Ça, c'est ça. This is Sim, what the é angel was isso. pronouncing. C'est ça É que isso l'ange que est en o train de anjo está prononcer. pronunciando Dans l'Évangile. no And he Evangelho. says, Et il dit, E ele the fear of diz, God la o crainte de temor de Dieu, is what Deus brings eternal peace. c'est ça é o qui que amène la traz paix paz éternelle. He's eterna. saying, Il dit, Simeon, Ele está dizendo, he was Simeão promised il a été promis. foi prometido a ele that he would not die until he sees the Lord Christ. Il ne que mourra ele pas não jusqu'à ce qu'il morreria voie até le ver Seigneur, o le Christ. Cristo And he do waited in Senhor. the temple daily. Can you imagine every day? E ele esperava no Ele templo está en train todos os d'attendre dias. dans Você le pode temple imaginar, tous les jours. todos os Until dias. finally they brought the baby Christ. Até que Finalement, finalmente ils ont amené eles le bébé trouxeram Christ. o And bebê when he Cristo. beheld the salvation of Israel, when he E beheld the quando glory ele of God, the contemplou a Christ, salvação de E quando Israel, ele aportou quando ele le contemplou salut a d'Israël, glória la de gloire de Israel, Dieu, le o Christ. Cristo, a glória de Deus, Ele disse, Senhor, ele disse, Senhor, you can take me away. Maintenant, tu peux m'enlever agora d'ici. tu podes me He did not fear recolher. death. Il n'a pas eu Ele la não peur de la temia a mort. morte. Paul, Paul, Paulo, he said, this light and momentary suffering here, they are ele nothing disse, compared to the glory that's esta coming. leve e souffrances momentânea mínimas tribulação desse daqui terre não ici tem ne sont nada pas que possa comparables ser à la gloire comparado à venir. à glória que Parce está qu'il para craignait vir, Dieu. porque ele So temia he said Deus. so when tomorrow he was going Então, to be ele disse isso il disait quando ça, amanhã só que ele demain, estava on indo va para lhe ser couper la tête. decapitado. the fear of God. La crainte de O Dieu. temor de God must be Deus. feared Dieu doit être Deus craint, tem que ser because temido, his judgment is coming. parce que son porque o jugement est en train de juízo venir. dele God está must be vindo. feared. Dieu doit être Deus craint, tem que ser Because in the book temido, of Genesis, chapter 6, you see how porque no he livro do judged the Gênesis, whole capítulo world. 6, que dans você le vê livre de como Genèse, ele chapitre 6, julgou vous voyez o comment il a mundo jugé le monde inteiro. And he saved Noah. Il a E sauvé ele Noé. salvou This Noé. generation La A génération geração d'aujourd'hui de does hoje not fear God. não craint pas teme Dieu. a The more Deus. modern a country becomes, the Quanto more they mais depart from the moderno fear of um God. país Plus se un torna, pays devient moderne, mais eles plus se il s'éloigne apartam de do la crainte de temor Dieu. do Therefore, Senhor. they submit to man's rules, the rules of Por man. isso, Alors, eles ils se se soumettent submetem à às la regras direction, do à homem, l'autorité às des hommes. regras The fear of humanas. God. La crainte O de Dieu, temor de What Deus makes you overcome evil? c'est ça é o qui que va te vous faz rendre capable de vencer vaincre le mal. o mal. He's saying, Il dit Ele the está Lord's wife did dizendo, not fear God. que la femme de Lot n'a a pas mulher craint de Dieu. Ló não temia a Deus. Alors ela a été Então ela jugée. foi People of Sodom julgada. did not fear God. Les hommes de O Sodome povo n'avaient de pas Sodoma craint não Dieu. temia a Ils Deus. étaient jugés. Foram julgados. Lot a Ló craint Dieu temia a Dieu. Deus. Il a été E ele foi sécurisé. assegurado.
Alors vous avez Então besoin de você craindre Dieu. precisa temer a The Deus. church with the fear of God Mateus enters the 25, Dans Matthieu a 25, igreja com o l'église qui avait temor la de crainte de Deus Dieu est entra no arrebatamento. La crainte O de temor Dieu de what leads Deus us to fear and obey God's command. é o que C'est nos ça qui nous conduz a amène temer e à obedecer craindre os et à obéir mandamentos le de commandement de Deus, Dieu. God's law La loi de a Dieu. lei de makes us Deus. obedient to Him all the time. Ça nous rend Nos faz obéissants à Dieu à tout obedientes a moment. Ele o Makes us tempo observe His todo. statutes Et qui nous amène Nos à faz observer observar ses os seus statuts estatutos et son e a salut. sua and keeps us on salvação. His path. Et nous E garde Ele sur nos ses voies. mantém no So seu please teach caminho. yourselves and teach your children the fear of Então, God. por S'il vous favor, plaît, ensinem-se a enseignez-vous si à vous-même, mesmos, à vos ensinem enfants os seus la crainte de filhos Dieu. e à He's saying, igreja o il temor dit de That Deus. we are Ele está created to dizendo fear God. Nous avons que été nós créés fomos pour criados craindre Dieu. para That is all the temer a duty Deus. of man. Ça, c'est toute Que la- este é todo o l'occupation dever de do l'homme. homem. Meaning when we were created, Disant Significando, que quando nous nós avons fomos été créés, criados, the reason we were created, la raison a pour razão laquelle pela nous qual avons nós été créés, fomos that we may criados fear God. c'était é afin para que nós nous puissions possamos craindre Dieu. temer a duty of Deus. mankind. C'est la É o responsabilité de dever l'être da humain. humanidade. Responsabilité de travailler de homme. La responsa- É o la trabalho, a responsabilité et le travail de responsabilidade chaque do être homem. humain. So we rather fear God. Alors tu Então dois é alors melhor craindre nós Dieu. We temermos live a in a generation Deus. that does not fear God at all. Nous vivons Nós dans une vivemos em uma qui ne geração craint que não pas teme Dieu a Deus du de tout, forma So the fear of nenhuma. God gives you a triumphant life, Christian life, Então o crainte temor de de Deus donne Deus une te vie dá uma chrétienne vida triomphante, cristã aligned with the will of triunfante, God, alinhada com a volonté de Deus. vontade de Holy Deus, life, uma une vida vie sainte, santa, une vie droite, uma vida a life justa, lived understanding that God judges uma vida Une vie qui vivida comprend com o le- entendimento comprend de que que Dieu juge Deus les julga o péchés. pecado. Il dit, Ele that está the fear of dizendo God makes us understand He is que o temor de Deus nos faz entender que Deus é separado do homem. And so now we can worship Him properly as Então agora the Creator. nós It makes podemos us adorá-lo enthrone Him apropriadamente back in our como hearts Criador as the e King entronizá-lo of our novamente de volta nous fait no nosso comprendre que coração nous devons maintenant como l'adorer o proprement parce qu'il est único notre Rei Créateur, das et ça nossas fait que nous vidas. puissions le recevoir dans nos cœurs comme les rois de notre vie. The fear of God is what makes us O pronounce to temor Him. de When we Deus fear Him, é we o are que nos pronouncing faz to Him that, pronunciar Lord, diante I cannot dele que, survive without you. Senhor, La eu crainte não de Dieu fait que nous tenho, eu puissions não dire à posso Dieu, Seigneur, sobreviver je ne peux sem pas ti. survivre sans Não toi. tenho But como this generation sobreviver. lives as though they have Mas declared esta geração independence vive from God. como se eles Cette génération tivessem vit de la declarado manière comme s'ils déclarent independência qu'ils de peuvent vivre Deus. l'indépendance par rapport à leur Dieu. And they live as though they have E declared eles independence vivem from God, como and se eles tivessem declarado independência de Deus e não tivessem mais conexão com Ele. Eles o destronaram como Rei de suas vidas. Ils n'ont pas besoin de lui comme ils l'ont détrôné de leur vie. The fear of God La crainte O de Dieu. temor de is what made Deus Isaiah cry before the throne of God. é o que fez Isaías gritar diante do trono de Deus, quando ele viu a glória de Deus. O It's temor what de made John Deus in Revelation 4 when he appeared, é o he que saw the rainbow, fez said, com "Wow, que this is the God of the João, God of Noah, quando ele who judged the apareceu whole diante earth." do trono de Deus e ele viu o arco-íris, ele viu, este é o Deus que julgou e matou toda a terra. Il a craint ce Dieu-là. The fear of God La crainte de Dieu. has dreadful O holiness. temor de Deus tem uma santidade temível, aterrorizante. Deixe-me descrever Au isto. trône de Dieu. No trono I de am Deus, standing there, Je suis debout là. eu estou de and the pé person lá. of God, the Holy Spirit, is standing on this side. Et la personne E a de Dieu, le pessoa do Saint-Esprit, est Espírito, debout là, do à ma Espírito droite. Santo está And de there is pé that golden deste bond. lado. Now, this is very deep. I'm sharing globally. Et maintenant, Isso ça, c'est agora é bon, je parle muito ça globalement. profundo, eu estou brought you compartilhando into the throne of globalmente. God. Eu agora trouxe vocês para dentro do trono It de is such a Deus. time in the church. C'est un Este é temps, um c'est tempo comme c'est le tal Seigneur na l'Église. igreja. The yellowish Então, white part, La partie A jaune, parte de ouro, la partie do ouro dorée en branco jaune, amarelado, two strips both sides of e reddish as brown duas gold. faixas laterais, uma de cada lado de um ouro vermelho If you look at the amarronzado. yellowish part, they look like those Se tiles você which olhar look a like they are parte cracked, but it's a amarelada, design, it's not a crack. se você You see the olhar features, aqueles but it's not a ladrilhos, crack. That's design. eles têm um design craquelado, como se houvesse rachaduras, mas não é. É o modelo dele que é assim, muito rico, craquelado.
E então, the person of God, the Holy Spirit is standing here. a pessoa de Deus, o Espírito Santo, está de pé aqui. E ele está tocando no meu ombro. Everything that's happening. E ele está descrevendo para mim tudo o que está acontecendo aqui. E então, The cherubim of glory put their heads like os this querubins da glória, on the golden way, and they put it at the quando front eles position. entraram com as suas cabeças encurvadas assim, andando de lado assim, carregando a Arca da Aliança, e eles andando de lado assim, e colocaram a Arca da Aliança na posição do trono. Then Então, the Holy Spirit tells me to pray. Deus, o Espírito Santo, me diz para orar uma oração específica. Puissant Père, Poderoso Pai, hoje eu venho diante de Praise and Ti thanksgiving avec beaucoup com de louanges et muitos d'actions de louvores e grâce, ações de graças, dans le puissant no nom de poderoso Jésus. nome de Jesus. Quando eu acabei de mencionar isto, então a nuvem que eu chamei em Kisumu, ele mesmo entrou através Alors, quand daquele j'ai mentionné caminho. cela, la nuée que j'ai appelée Kisumu Então foi est até- descendue dans le passage en or jaune et descendu fou comme ça là. And he went on the mercy seat, and then he sat on the Então ele ark of the covenant, chegou sat on the no mercy seat. propiciatório e ele repousou no trono da misericórdia, e então ele subiu muito rapidamente. Ele se levantou. And then he called me Alors il Então m'a ele appelé me chamou to go and look inside the ark of the covenant while he para is ir seated on the mercy seat. e olhar dentro da Arca da Aliança enquanto ele estava sentado no propiciatório. I went there, his cloud covered me. Alors, Então, quando eu fui lá, a nuvem dele me cobriu da mesma forma como aconteceu em Central Park. comme ça là. Assim, I'm checking inside. Maintenant, j'ai agora eu vérifié à estou l'intérieur. checando dentro da arca. Si j'étais vous, Se eu j'allais fosse pleurer. você, eu choraria. Eu não aplaudiria. Na verdade, eu choraria, vestiria o pano de saco, porque alguém desta natureza, deste calibre, apareceu nesta geração. J'allais pas Eu não acclamer. aplaudiria, J'allais pleurer. eu Then choraria. I know this is judgment. Parce que Porque je sais que então ça, eu c'est le sei jugement. que Then I know isto that é this is a terrible juízo. person. Alors, je vais Então faire agora eu que sei que cette essa personne pessoa ela é terrible. terrível. This person can destroy the whole earth. Cette personne Esta peut détruire pessoa toute la pode terre. destruir a terra inteira. Je vais pas Eu acclamer. não aplaudiria. So Alors, Então, when I looked there, quand j'ai regardé quando eu là-bas, olhei lá, then I saw some things inside the ark of the covenant. então eu vi algumas coisas dentro da Arca da One of them I can Aliança. say is the Bible. Uma delas eu posso dizer é a Bíblia. Then lightning struck Então, inside raios of the ark of the covenant 3 times. golpearam dentro da Arca da Aliança 3 vezes. Lightning, this kind of lightning. Raios, esse tipo de raio que faz tchá, piá, And then whitish smoke, dreadful, deadly, my Lord. alors, aquele ce genre tipo de d'éclat raio comme ça, terrível que ah, faz tchá, piá, pau. E então aquela fumaça branca muito temível, muito mortal. la O crainte de Dieu. temor de Deus. Even when I stood before the throne, Même quand j'étais Até debout mesmo devant le quando trône eu fiquei diante the do conversation trono with John the Baptist, et e terminei a conversa com João Batista, behold the glorious Lamb of God. il dit, então voici ele disse: l'agneau glorieux de Eis o Dieu. Cordeiro de Transfigured, Deus. I am transfigured. Então ele é alors, il est transfigurado, transfiguré, eu moi, je sou suis transfigurado. John the Baptist walked and disappeared in me. Et Então Jean-Baptiste João a Batista marché vers moi et a andou, disparu veio e à l'intérieur de moi. desapareceu The em glorious mim. Lamb of God appeared from the glory of God. Então o glorioso Cordeiro de Deus apareceu de dentro da glória de The glorious Deus. Lamb of God appeared from O the glory glório- of God. O glorioso Cordeiro de Deus apareceu de dentro da glória de Everything Deus. became more glorious. Agora tudo tornou-se mais glorioso. There was this cloud of E glory quando going ele ahead of me, veio, and I could hear this havia dreadful esta sound of nuvem the da holiness of the glória glory of ao God. redor dele e eu podia Dreadful sound ouvir of the holiness of the glory of God. aterrorizante som da glória de Et Deus. quand il venait, Som une nuée de gloire sibilante se déroulait assim. devant lui comme ça, et j'entendais un son effrayant de la sainteté de Dieu qui faisait Dreadful sound Un of the som O holiness aterrorizante of the som holiness of the glory of God. da un son santidade effrayant da de glória la de sainteté Deus. et de la gloire de Dieu. So the fear of God Alors la Então, crainte de o Dieu temor de is Deus the condition of acknowledgement
of the transcendence of É a God from us. condição do reconhecimento da transcendência de Deus, de quão Deus é mais elevado do que nós. Transcendence de Dieu. A transcendência de Deus de nós. Et alors, Então, The dreadful holiness of God. a aterrorizante santidade de Deus It is the acknowledgement of God's unmatched power. And é o authority. reconhecimento do poder incomparável de Deus e da autoridade, da incomparável poder e autoridade de Deus. Incomparável. It's the acknowledgement of his authority as the creator. c'est la É o reconnaissance de son reconhecimento da autorité sua en tant que autoridade créateur. como The acknowledgement of his Criador. authority as the judge. O reconhecimento da autoridade dele como juiz. Reverence. La révérence, Reverência, la temor, espanto, And respect. Okay. l'honneur et le honra respect. e respeito. Reverence. La révérence, Reverência, l'honneur et le respect. espanto, The fear of God. La crainte de o Dieu. temor de So Deus. God wants us to fear him that we may worship him and have a Então, relationship. Deus quer que nós o temamos, que nós adoremos a Ele e tenhamos um relacionamento com Ele. Une Um relation relacionamento juste avec lui, correto, That we may obey him. afin que para nous que puissions nós lui obéir. possamos obedecê-lo. It is the duty of mankind to fear God. C'est la É o responsabilité dever de da l'être humain de craindre humanidade Dieu. temer a The Deus. Bible is full of examples of people that did not fear A God. Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que não temeram a Deus. Lucifer did not fear God and ended up there is a Lúcifer place for him in the lake of não temia a Deus e agora há um lugar preparado para ele no lago de Adam and fogo. Eve did not fear God and Adão death e Eva Adão e não Eva não temeram a bateram Deus Deus e a morte Cain did veio. not fear God and the lake of fire waiting for him there. Caim não temeu a e Deus e agora o lago de Noah's fogo está generation. lá para La ele. génération de A Noé geração de Noé n'ont pas não craint Dieu. temeu a They were Deus swept into the lake of fire. e eles foram varridos para dentro do lago de fogo. Sodoma e Gomorra não temeu a Deus. Eles foram arrastados para o lago de fogo. Egito não temeu a Deus, foram arrastados para o lago de fogo. Corá e os seus amigos, Corá e seus amigos, 8.8 swept into the lake of fire. arrastados por um terremoto 8 ponto fogo, engolidos para o lago de fogo. Nadab e Abiú, Uzá. Those are exhaustless. Exemplos são inesgotáveis. O reino do norte, pela Síria, Judá, para a Babilônia. Examples are there for you. Os exemplos estão lá para vocês. Brussels is doing right Esta coisa que Bruxelas está fazendo now, agora, not fearing God, não temendo a Deus, catastrophic. é catastrófico.